aposto que você já ouviu falar que se sua empresa violar a LGPD, ela vai estar sujeita a uma multa de 50 milhões de reais. Bom, esse não é bem o caso. Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 mitos muito difundidos, principalmente quando a LGPD foi publicada, e por que eles não são tão verdade assim. Então não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nesse mês a gente vai lançar muito conteúdo sobre a LGPD. Então, como o nome do vídeo já fala e como eu já falei, o primeiro mito que a gente vai falar é sobre a multa de 50 milhões. A LGPD realmente traz penalidades para quem infringir a legislação. Essas penalidades vão desde advertências, multas diárias, algumas penalidades mais relacionadas à reputação da empresa, como a publicização, a obrigação da publicização da infração, a proibição ou suspensão parcial ou total do tratamento de dados, seja ele como um todo ou limitado, aquele que ocorreu o problema, que aconteceu a infração, e traz a multa. A multa simples não é de 50 milhões de reais, como vem sendo aí divulgado amplamente. Ela é de 2% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões de reais. Então, para sua empresa pagar uma multa de 50 milhões de reais, por infração, ela deveria ter um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. O que não quer dizer que as penalidades da LGPD são brandas, porque a mesma multa, sendo uma multa bem alta, a gente ainda tem diversas outras penalidades que podem encerrar as atividades da empresa, como é o caso da proibição de tratamento de dados. A LGPD traz alguns requisitos para essas penalidades serem dosadas, como a boa-fé do infrator, o grau do dano, a reincidência, a vantagem que foi obtida pela infração, a cooperação do infrator nas investigações e também aquelas medidas feitas internamente, para minimizar o dano e até mesmo de forma preventiva, na adoção de compliance, de governança, boas práticas em geral, para evitar, que isso tudo acontecesse, principalmente levando em consideração os riscos daquele negócio. Obviamente, também vai ser levado em consideração a proporcionalidade do dano causado em relação à infração. O segundo mito que vamos falar aqui hoje é sobre a necessidade ou não de excluir dados pessoais quando o titular pedir. Essa é muito comum também. Já vi várias notícias falando que agora com a LGPD, assim que o titular pedir a exclusão de dados, as empresas são obrigadas a fazer a exclusão. Também não é bem assim. A gente sabe que a LGPD traz, no caso de dados pessoais normais, os sensíveis eles são um pouco diferentes, traz 10 hipóteses em que o tratamento pode acontecer. A gente chama elas de bases legais. A gente vai falar melhor sobre as bases legais no próximo mito que fala especificamente de consentimento. Mas aqui, para vocês entenderem, nesse caso, o consentimento não é a única motivação, a única base legal que pode justificar um tratamento de dados. E uma empresa pode tratar dados pessoais quando, por exemplo, ela tem um contrato de prestação de serviço com o titular e sem esses dados ela não conseguiria prestar os serviços dela. Ou quando é uma obrigação da legislação, a legislação manda com que ela retenha aquelas informações e por isso ela retém as informações e não pode excluir a pedido. Outro caso também que seria plenamente aceitável a manutenção dessas informações, mesmo com pedido de exclusão, seria no caso de se proteger de processos judiciais. Mas vale ressaltar que realmente esses dados eles precisam estar sendo utilizados para aquelas finalidades relativas às bases legais. Você não pode, por exemplo, armazenar os dados para se proteger de um processo judicial, mas estar usando aquilo lá internamente para fazer, por exemplo, contatos de marketing. Outra hipótese em que muito provavelmente vocês deverão excluir os dados quando o titular solicitar é se o tratamento for excessivo, ou seja, você informou uma finalidade na política de privacidade, mas está tratando dados que não seriam necessários para cumprir aquela finalidade. Um exemplo disso é armazenar o nome da mãe do titular com a finalidade informada de fazer um suporte técnico. Nesses casos, a empresa deverá excluir os dados desnecessários. O próximo mito que a gente vai falar é sobre o consentimento.
O que mais se via era: agora, com a LGPD, sempre será necessário coletar a autorização e o consentimento do titular antes de fazer qualquer coleta de dados. E isso também não é verdade por motivos muito parecidos com o que nós citamos anteriormente. É verdade que a LGPD traz uma série de obrigações e princípios que devem ser observados no momento da coleta de dados e tratamento dessas informações. A transparência é uma delas. Então, as empresas precisam informar que estão fazendo o tratamento de forma bem transparente, dando livre acesso a essas informações de forma facilitada. Também existe o princípio da finalidade, que fala sobre informar as finalidades adequadas ao tratamento que for realizado. A gente tem aqui um vídeo falando sobre esses princípios para vocês terem uma noção do que é esse assunto. Mas o consentimento específico, o consentimento destacado, expresso, bem burocrático, que a lei traz, com uma série de requisitos para ele ser considerado válido, não é necessário na maioria dos casos. Como eu disse anteriormente, a LGPD traz 10 bases legais em casos de dados pessoais normais. Dados pessoais sensíveis é um pouco diferente, mas ela traz 10 bases legais que você pode basear o seu tratamento de dados. A legislação é bem clara, ela fala que um tratamento de dados ele pode acontecer quando? E traz 10 situações. Uma delas é quando o titular fornece o consentimento para aquele tratamento acontecer, que é essa que a gente já falou. Depois, ela fala sobre a obrigação legal. Então, o tratamento de dados pode acontecer quando existe a obrigação legal da empresa coletar aquelas informações e tratar aquelas informações. Além dessas duas, a gente ainda tem quando os dados são necessários para o contrato, para a execução do contrato, quando é necessário para cumprimento, para se proteger em processo administrativo ou judicial, quando é interesse legítimo do controlador, desde que não viole nenhum direito fundamental, por órgãos de pesquisa, por tutela da saúde, pela proteção da vida. Então, tem um monte de bases legais que poderiam justificar esse tratamento. Na verdade, o ideal, na hora de escolher a base legal, é que você deixe o consentimento quando nenhuma das outras é considerada proporcional ou interessante de ser aplicada naquele caso específico. Justamente porque o consentimento ele é mais burocrático e tem mais requisitos para ser considerado válido. É claro que essa análise de qual é a base legal perfeita para aquela atividade de tratamento deve ser realizada por um profissional qualificado, especializado para fazer ela. Me conte aqui nos comentários se vocês acreditavam nisso antes de assistir o vídeo e se você conhece algum outro mito que também estão espalhando aí sobre a legislação. Até mais!